Esta é a terceira denúncia contra José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. A nova acusação criminal tem como base provas documentais e testemunhais contra o ex-ministro. De acordo com a denúncia, recursos da Engevix e da UTC, que deveriam ser destinados a obras da Petrobras, foram recebidos antes, durante e após o julgamento do mensalão. Segundo a Força Tarefa, entre 2011 e 2014 foram desviados R$ 2.400.000. Os procuradores afirmam que o dinheiro foi usado principalmente para cuidar da imagem de José Dirceu após o julgamento do mensalão. De acordo com a denúncia, em 2009, o ex-ministro contratou a empresa Entrelinhas Comunicação para prestar os serviços. Em 2011, a Engevix assumiu as despesas e pagou pela assessoria até 2013. O dinheiro de propina foi utilizado para limpar a imagem ou tentar limpar a imagem de José Dirceu durante o julgamento do mensalão e até para escrever artigos em que se realizou crítica ao Supremo Tribunal Federal. Entre 2009 e o final do ano de 2014, não houve um momento sequer em que José Dirceu não estivesse recebendo propinas, não estivesse sendo beneficiado por atos de lavagem de dinheiro. As outras duas denúncias contra José Dirceu resultaram em condenações que somaram mais de 30 anos de prisão. Na primeira, em maio de 2016, José Dirceu foi condenado a 20 anos e 10 meses. Já na segunda, em março deste ano, o ex-ministro foi condenado a 11 anos e 8 meses. Ele está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde agosto de 2015. Para o procurador da República, Deltan Delagnol, a nova denúncia reforça a necessidade de manter a prisão do ex-ministro. Optamos por não realizar um novo pedido de prisão para não gerar um risco de má interpretação, no sentido de que nós gostaríamos de burlar uma avaliação do decreto de prisão anterior. Nós temos plena confiança de que a prisão hoje é estritamente necessária e que será mantida porque a liberdade de José Dirceu representaria um grave risco à sociedade. Além de José Dirceu, outras 4 pessoas foram denunciadas nesta terça-feira. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Gerson de Melo Almada, ex-executivo da Engevix. E Valmir Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. Muito bem, para discutir esse assunto, vamos conversar com o nosso comentarista Ricardo Couto, que está aqui no estúdio. Couto, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Que noite, podemos dizer assim, na justiça brasileira. No mesmo dia em que José Dirceu é denunciado novamente pelo Ministério Público por receber dinheiro enquanto estava preso, o Supremo decide conceder um habeas corpus. Há uma falta de sintonia, um confronto entre a Lava Jato, os promotores da Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal? É um confronto, Pedro, sabe? Foi mais uma batalha de uma guerra aberta entre o Supremo, sob o comando do Gilmar Mendes na primeira turma, e a força-tarefa da Lava Jato. Isso já aconteceu na semana passada, que vários foram soltos também. O Ike Batista também, o Gilmar Mendes mandou soltar. E agora à noite o Carlos Eduardo, procurador da Força Tarefa, disse que o Zé Dirceu vai voltar logo para a prisão. Quer dizer, é uma guerra que não acabou, pelo contrário, ela cada vez tende a aumentar mais. Muito bem. Bom, para a gente continuar conversando sobre esse assunto, vocês sabem aí, pessoal de casa, que o nosso apresentador, Heródoto Barbeiro, está nos Estados Unidos, a convite da CNN, participando de um intercâmbio nos estúdios da emissora em Atlanta. E a gente vai colocar ele nesse debate, nessa conversa sobre essa soltura do José Dirceu. O Heródoto Barbeiro já nos ouve. Boa noite, Heródoto. Olá, Pedro. Boa noite a você, boa noite ao Couto. Estão aqui à sua disposição. Muito bem, Heródoto. Tem alguma pergunta para o Couto nessa noite marcada do Judiciário? Olha, eu tenho sim. Mas antes eu queria dizer o seguinte.
a soltura do Zé Dirceu, ela precisa ser entendida dentro daquilo que se entende da legislação brasileira. Ou seja, o Zé Dirceu estava preso preventivamente, não é? Por que razão? Porque ele tinha sido condenado só em primeira instância pelo juiz Moro. Para ficar preso, para começar a cumprir essa pena de 30 e tantos anos que você explicou agora, ele teria que ser condenado também na segunda instância. A segunda instância lá no Paraná é o Tribunal Federal de Recurso da Terceira Região. Ele não foi julgado nesse tribunal. Há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: quando o indivíduo for condenado em segunda instância, ele tem que começar a cumprir pena. O Zé Dirceu, por esses crimes, não foi condenado em segunda instância. Ele foi considerado em primeira instância. Foi esse o ponto central no qual os ministros do Supremo Tribunal Federal se basearam e mandando que procedesse a sua libertação. Então, acho que precisa ficar claro que, independente de ser o Zé Dirceu ou sei lá quem for, a lei tem que ser cumprida no país. Se a lei existe, a gente tem que cumprir, porque senão é a barbárie. Então, muitas vezes, por uma questão de ordem política, ou de antipatia, ou simpatia, etc., as pessoas tomam partido de um lado ou de outro. É bom a gente entender o seguinte: o que é que diz a lei? A lei diz que manda soltar. Agora, como você também lembrou, e o próprio Julián, ele pode voltar à cadeia. Muito bem. Couto? Eu não tenho pergunta a fazer ao Heródoto, eu queria concordar com tudo que ele falou, porque o ponto é exatamente esse. É o que diz a lei. Sabe, não adianta todo mundo querer dar palpite, dar opinião e tal, é a lei que determina isso. Nós tivemos recentemente o caso do goleiro Bruno, que também teve grande repercussão, que o Marco Aurélio Melo, segundo essa lei que o Heródoto falou, mandou soltar. E poucos dias depois, a primeira turma do Supremo decidiu que ele tinha que voltar para a prisão e estar preso de novo. É isso que o povo não entende. Se a lei é a mesma, né, como é que pode ter decisões tão diferentes? Sobre o Gilmar Mendes, eu queria lembrar só o Heródoto, nós falamos sobre isso aqui. Meses atrás, o Gilmar Mendes já tinha avisado que teria um encontro marcado com as prisões provisórias permanentes de Curitiba. Elas deixam de ser provisórias, passam a ser permanentes, né, sem prazo, o que contraria a lei. E hoje, já desde a semana passada, ele está cumprindo isso que ele tinha anunciado. Muito bem, Couto. Para a gente poder amarrar bem esse nosso debate, indo no que o Heródoto falou e no que você concordou, a gente está agora por telefone com o promotor Roberto Liviano, ele que é diretor de Relações Institucionais do movimento do Ministério Público Democrático. Boa noite, promotor. Boa noite, pessoal. Um grande prazer participar dessa discussão. Boa noite, Heródoto, Couto. E realmente esse aspecto que o Heródoto pontuou é extremamente importante, porque o José Dirceu ainda não foi julgado em segundo grau no mérito dessas acusações, é verdade. E a decisão do Supremo determina que a prisão ela é necessária, ela é indiscutível quando há essa condenação em segundo grau. É verdade. Só um pequeno reparo à questão que o Couto acabou de comentar. A fala do ministro Gilmar não foi quando as prisões se tornam permanentes, mas prisões alongadas. Ele usou a palavra prisões alongadas, ele anunciou Perfeito. Isso. E agora ele está mostrando efetivamente aquilo que pretendia fazer nas decisões concretas. De fato, nós precisamos ter sempre o primado da lei. E, sem sombra de dúvida, essas prisões preventivas, elas são processuais e elas não podem se eternizar, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que, no Brasil, se nós fizermos uma avaliação hoje, a sensação das pessoas é uma sensação desagradável, porque já há um grande número de condenações. Hoje foi apresentada mais uma denúncia, mais uma acusação. Já se falou que houve o recebimento de propina depois que houve processos, que houve acusações, né? Então, a sensação das pessoas é uma sensação de amargura. Lógico que a lei deve ser cumprida, lógico que nós devemos seguir todo esse ritual, sem sombra de dúvida, e a lei deve prevalecer. Agora, eu faço uma observação. Uma coisa que se espera muito da justiça é que haja critério, né? E essa turma examinou outros casos em situações que tinham alguma
equivalência, por exemplo, o caso de Delano Parente, né, um ex-prefeito, e ele também teve o seu caso apreciado por essa turma, foi acusado por corrupção, lavagem e organização criminosa, né, e também por crimes desta maneira equivalentes, mas ele foi mantido preso, né? Também Tiago Poeta, né, também foi julgado por esta turma, assim como Aleph Saraiva, né, julgado por tráfico, também nessa mesma situação. E essas pessoas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, em situação equivalente, foram mantidas presas, né? Então, o julgador, ele precisa, além de, obviamente, procurar cumprir a lei, interpretar a lei, ele também precisa ser criterioso, né? E aqui nós precisamos levar em conta uma questão importante. Lógico que, legalmente, formalmente, Dias Toffoli e Lewandowski, eles não tinham obrigação legal de se dar por impedidos, né? Mas Dias Toffoli, por exemplo, ele foi subordinado a José Dirceu. José Dirceu era seu chefe no Ministério da Casa Civil, era subordinado a ele diretamente, né? Essas situações todas, apesar de não haver um impedimento formal, isso gera nas pessoas uma situação desconfortável, né? Termos aí um julgamento em que o ministro julga um caso de alguém que foi seu subordinado, né? E numa votação apertada, tendo em vista que a pessoa que foi julgada já tem mais de 30 anos em diversas condenações. Hoje foi apresentada mais uma denúncia. Lógico que existem as questões formais que foram colocadas e que devem ser sopesadas, mas nós temos essas questões dos critérios. Em outros casos, pessoas em situações até menos graves foram mantidas presas, né? E agora não se usou o mesmo critério, né? Para a gente continuar aqui com outras perguntas, eu vou abrir para o Heródoto Barbeiro, se ele quiser fazer uma pergunta para o senhor. Heródoto, você gostaria de fazer uma pergunta para o promotor Roberto? Olá, Roberto. Eu gostaria sim de fazer uma pergunta. É o seguinte: hoje mesmo o Ministério Público apresentou novas denúncias contra o Zé Dirceu. Diante disso, ele pode ter de novo a prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro, certo ou errado? Claro que sim. A prisão preventiva é uma providência cautelar e esse requerimento pode ser feito a qualquer momento. Amanhã pode ser refeito esse pedido novamente e a Justiça pode reapreciá-lo. E isso pode ser reiterado a qualquer momento, porque essas circunstâncias podem se modificar a qualquer tempo. Eu queria lembrar uma frase do ministro Gilmar Mendes, hoje, ao chegar ao Supremo, que já estava marcado desde a semana passada, hoje, o julgamento do habeas corpus do José Dirceu. De manhã, como o Heródoto falou agora, o Dallagnol, o procurador lá de Curitiba, fez nova denúncia contra o Zé Dirceu, no mesmo dia. Aí perguntaram para o Gilmar Mendes o que ele achava disso, né? E a frase dele foi a seguinte: é o rabo abanando o cachorro. Se eles imaginam que vão constranger o Supremo deixava de ser Supremo. Eu queria, se possível, que o Heródoto e o doutor Roberto comentassem essa frase do ministro Gilmar, que mostra o confronto entre o ministro do Supremo e a Procuradoria da República em Curitiba. Vamos primeiro, então, abrir para o promotor. Olha, o comentário que eu tenho a fazer é o seguinte: eu me lembro que o ministro Gilmar Mendes, ele era advogado-geral da União nos anos 2000, 2001, e era ministro da Justiça Nelson Jobim. E naquela época foi elaborado pelos dois um projeto de lei da mordaça, em que ele, Gilmar Mendes e Nelson Jobim, propuseram um projeto de lei proibindo promotores e juízes de dar declarações à imprensa, né? Então, me impressiona muito, né, esta situação antípoda que se vê hoje, né? As declarações permanentes dadas à imprensa, inclusive em muitos casos
em que o ministro dá declarações, casos que ele vai apreciar, ele tece declarações, às vezes até que resvalam no mérito dos casos. Isso me impressiona muito, porque me parece que os magistrados, eles precisam ter extrema prudência, eles precisam ter cuidado com a imparcialidade. Então, alguém que nos anos de 2000 propôs a mordaça e hoje fala tanto com a imprensa, isso me chama a atenção. É o comentário que eu gostaria de fazer. Tá certo, promotor. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Agora eu vou abrir para o comentário do Heródoto Barbeiro. Bom, Pedro, como o promotor acabou de dizer, obviamente essas declarações da imprensa, elas não contribuem para nada. Parece que tem uma guerra, parece que tem uma briga. Quando há uma briga entre o Poder Judiciário, representado pelo ministro Gilmar Mendes, e o Ministério Público, que não faz parte do Poder Judiciário, né? São dois poderes distintos, quando há uma briga, obviamente quem perde é a justiça. Porque, logicamente, você sai do campo do direito, sai do campo da lei, sai do campo do código e passa para o campo político. Isso são declarações políticas. Aí, no campo político, obviamente, qualquer cidadão tem o direito de falar o que quiser. Claro que o magistrado tem direito de ter partido político, de ter as suas opiniões políticas, mas misturar isso com a operação do direito, obviamente, não é bom para a democracia, não é bom para o Poder Judiciário e não é bom também para o Ministério Público. Acho que nós devemos fazer, como se diz, né, Pedro? Matar no peito e baixar no chão. E devagar, porque, obviamente, acima de tudo isso, está a estabilidade política e institucional do nosso país. Com certeza, Heródoto. A gente agradece a sua participação aqui com a gente, direto de Atlanta. Pedro, tem mais uma coisinha só. Claro, só um instantinho. É que eu apurei também uma notícia aqui para dar no jornal. Pode falar. É o seguinte, a ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, deu uma entrevista exclusiva hoje aqui para a CNN. E, obviamente, o que ela disse está tendo uma grande repercussão aqui nos Estados Unidos, porque foi feito na CNN americana e agora, obviamente, está correndo o mundo. É o seguinte, ela disse numa entrevista aqui para a Amanpour, que é âncora aqui da CNN, aqui onde eu estou, que se a eleição nos Estados Unidos tivesse sido no dia 27 de outubro e não no dia 5 de novembro, ela seria a presidente dos Estados Unidos. Por quê? E eu vim aqui descobrir o seguinte, porque no dia 27, o diretor-geral do FBI deixou vazar uma notícia dizendo que havia alguma ligação, algum apoio por parte dos russos em relação a ela. E isso fez com que parte do eleitorado americano ficasse com medo da Hillary e passasse correndo para o Trump. E por esse motivo, então, o Trump ganhou a eleição. É verdade que é uma fala, como a gente disse, de pessoa que perdeu a eleição. Mas, de qualquer forma, foi isso que ela falou agora há pouco. E mais, foi uma entrevista na qual ela não tomou nenhum cuidado como ela tomava quando era candidata. Ela falou o que veio na cabeça. E mais, se você vê a entrevista toda, é uma entrevista assim, bastante rancorosa, bastante dura que ela faz, dizendo que, por isso, ela considera a eleição do Trump ilegítima. Haja visto que houve uma manipulação, segundo ela, que fez com que o eleitorado pulasse para o outro lado e ficasse ao lado do Trump. É isso aí, Pedro. A gente volta amanhã aqui da redação da CNN em Atlanta, nos Estados Unidos. Até mais, um abraço a todos.